Deixa eu botar o Dr. Sim de novo, então. Botar um sonzinho, né? Antes da gente entrar com o Daniel aí, vamos botar um sonzinho do Dr. Sim aí. Pra gente voltar na nossa live. Aí, ó. Acerte o seu aí que eu vou arredondar minha vida. Pelo amor dos meus filhinhos. Muito legal esse som do Dr. Sim com o Silvio Luiz. Ficou muito show, ficou muito show. Ô, Daniel, vamos voltar. Oi. A gente tá falando das bandas, então. Deixa eu baixar aqui o Dr. Sim aqui. Vou deixar baixinho aqui para não interferir. Vamos para mais uma aqui, ó. Led Zeppelin. E aí, meu velho? O que a gente pode falar do Led? Pá, tem tanta coisa para falar do Led Zeppelin, tem uma história tão bacana. Os 4 discos do Led Zeppelin são espetaculares. O Led 1, 2, 3 e 4. Até o Led 4 teria um nome. Não se teve um nome. Se tu pegar a capa do Led Zeppelin, o 4 não tem nada escrito, né? A não ser aqueles símbolos que depois ficaram aí marcados, né, como um símbolo de cada um da banda, né? Mas vamos lá, essa é uma história grande, é uma história longa, tá? Mas enfim, tu mostrou um cara aí que eu falei sobre uma banda chamada Yardbirds. Perfeito? Já ouviu Yardbirds? Uhum. Rock dos anos 60. Era a banda que tinha o Jimmy Page do Led, o Eric Clapton acho que estava nesse, no Yardbirds, não estava? O Eric Clapton estava, mas o Eric Clapton é anterior, né? Depois teve o Jeff Beck. Jeff Beck, exatamente. Jeff Beck também estava no Yardbirds. Né? E aí o que aconteceu? Só fazendo um registro aqui que nós estamos com uma nova live, fazendo um abraço aí para o Eduardo Sinigalha, está com a gente, o Maurício Tavares, grande Maurício. Deixa eu ver quem mais. T10, não sei quem é, mas enfim, um beijo para ti. É o Thomas. Grande Thomas. Acho que é o Thomas. Grande professor parceirão. Marcos Carvalho, Roger Matos. Abraço para todo mundo. Podem interagir conosco se quiserem. Vamos lá, Daniel. LED. Vamos lá, então. Então tem essa história, né? O Yardbirds, que era uma banda que aí teve o Jimmy Page. E aí eles entraram para um estilo que era mais ou menos algo que não agradava muito o Jimmy Page. Né? Era uma coisa mais pop. E aí o Jimmy Page acabou saindo. Né? E criou uma banda, que é a banda The New Yardbirds. Com o mesmo nome, né? Eles acabaram com a banda, ele criou a banda The New Yardbirds. Tem muita coisa legal no YouTube, é muito vídeo antigo, claro, né? Anos 60, isso aí a gente está falando o quê? De 1968, então tem problema de som e tal, mas vale a pena acompanhar porque tu vê a qualidade realmente do som. Cara, e tem outra banda que aí eu vou entrar nessa história, eu acho que é Band of Joy, né? Uhum. Que era a banda que tinha o Robert Plant e o baterista. E o baterista, o John Bonham. Bonham. E aí o que aconteceu? O Jimmy Page acabou puxando eles para ainda New Yardbirds, e aí eles simplesmente mudaram de nome. Se tu pegar hoje e entrar no YouTube mais tarde, assim, porque já faz um tempo que eu baixo muito, eu pego muito som, né? Eu boto nesses
sites para baixar o áudio, né, dos vídeos do YouTube. E tu ouve hoje The New Yardbirds, é Led Zeppelin, né? Os mesmos caras com outro nome e tal, trocaram. Cara, o que eu vou falar de Led Zeppelin, né? Eu gosto muito dos 4 primeiros discos, né? Eu acho que os 4 são clássicos, Led 1, 2, 3 e 4. Tem uma das vozes mais bonitas da música, né? Que é o Robert Plant, sem dúvida. E não tem um disco ruim, cara. Não tem. É uma coisa assim impressionante. Não tem um disco que tu diga assim, puxa vida, como baixou a qualidade, né? Então, eu gosto demais, né, cara? Porque para mim é a banda que eu mais gosto, é a banda que eu me criei escutando. Então a primeira referência que eu tenho do rock é do Led, escutando Led Zeppelin, lá há 300 anos atrás no bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre, onde eu morava. Estou escutando com meu primo Cristiano, que está morando hoje em Floripa, baterista, grande baterista Cristiano. Nós escutamos muito Led Zeppelin juntos. E para mim é a minha referência no rock, é o Led. Eu acho uma puta de uma banda, né? Uma banda que infelizmente encerrou suas atividades muito precocemente com a morte do John Bonham lá em 1980, né? Para quem não sabe da história, o John Bonham... Aliás, vai completo. Ele morreu, ele tinha problema de alcoolismo, né? Então ele era alcoólatra e ele morreu afogado com o próprio vômito, né? Então foi uma morte bem traumática, né? E a banda no auge ali do seu disco, o Club Outdoor, 1979, tanto é que tem aquele show memorável que vocês podem procurar no YouTube, que é do festival Knebworth, que é um festival muito conhecido, era um festival muito conhecido nos Estados Unidos, que rendeu um vídeo maravilhoso, foi uma das últimas apresentações da banda, né? Então o Led, para mim, é a grande banda do rock, é a referência hoje para mim, mais que Stones, Beatles, as pessoas falam de Stones, né, Daniel? Eu vou ser bem sincero, cara, não me levem a mal, mas eu particularmente não gosto de Beatles, cara, eu não consigo gostar de Beatles. Não, eu gosto. Sou mais de Stones nesse sentido, se fazem essa dicotomia Beatles e Stones, eu sou mais dos Stones, eu acho Stones mais atitude, mais rock and roll propriamente dito, né, do que Beatles. Mas fora esses dois, eu ainda coloco o Led, na minha opinião, como a grande banda do rock que mudou, né, muita coisa que a gente tá vendo hoje em dia, ou viu depois posteriormente. Eu quero trazer um outro CD aqui, Daniel. Deixa só para completar assim, ó. Tem 4 bandas que, ao meu ver, são as bandas que a gente poderia definir como Pelé está para o futebol, né? Eu acho que o rock teve mais isso. Bandas em épocas diferentes, enfim, mas que eu considero as 4 grandes bandas. Claro que eu não vou desmerecer nenhuma das outras, porque são bandas também de Purple, é sacanagem, é brincadeira. Um troço assim é absurdo. Mas vamos lá. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin e Queen. Acho que essas 4 bandas, elas estão em nível Pelé, assim, Uma lista boa, cara. Uma lista muito boa. Queen, poxa, como é que tu não vai falar do Queen, né, cara? Como é que tu não vai mencionar o Queen, a ópera rock, aquela coisa toda, né? Melhor voz da história do rock, Fred Mercury, é imbatível, não tem como. Sensacional, cara. Eu acho que a tua seleção tá muito boa, cara. Tá muito boa. Mas voltando pro Led, cara, eu quero mostrar esse CD aqui, ó, que é do Jimmy Page e do Robert Plant. Jimmy Page e Robert Plant. No Quarter, que foi quando eles voltaram a se unir, né? Isso aqui é em meados dos anos 90. Inclusive, esse CD aqui tem, particularmente para mim, tem uma história muito interessante. Esse aqui, cara, foi o meu primeiro CD. Oh, que legal. Esse aqui foi o meu primeiro, que eu ganhei num amigo secreto na empresa onde eu trabalhava lá, sei lá, 30 anos atrás, né? Então, Jimmy Page e Robert Plant se reuniram novamente depois de anos, né, para gravar esse disco. Esse disco aqui, ele tem fortes influências de música hindu, árabe. Hindu, isso. Era uma fase que estava o Robert Plant. Eles tinham uma viajeira, tanto o Page quanto o Plant, viajeira de gostar de coisas orientais, né? Buscar muita coisa de corda também, né? Eles se juntaram aí com instrumentistas aí da região oriental, lá da Arábia, lá, ou da Índia, e fizeram um disco muito interessante, porque eles pegaram músicas do Led, fizeram novos arranjos, que ficaram muito bons, e gravaram músicas novas.
Então, esse retorno do Page e do Plant nessa época, no meados dos anos 90, foi algo muito saudado aí por quem gosta do rock, gostava do rock, porque eles andaram fazendo turnês juntos, cantando novamente músicas do Led Zeppelin, e foi muito bacana esse retorno deles, né? E para fechar o capítulo Led, não sei se tu quer falar também, continuar falando do Led, fica à vontade aí, Daniel. A última aparição pública do Led foi em 2007, né? Que eles fizeram um show. 7? 7, né? Foi 7. 2007, que eles fizeram um show na O2 Arena, né? Os três remanescentes, o Page, o Plant e o John Paul Jones, o baixista. Com o filho do John Bonham. Do John Bonham. John Bonham, exatamente. Jason Bonham. Que foi um show do cacete, meu. Só tocaram músicas do Led, né? Nas suas versões praticamente originais, né? Sensacional. Quem não viu, procura no YouTube, tem esse show, O2 Arena. Os ingressos esgotaram, se eu não me engano, em menos de 2 horas, quando eles abriram. Foi um show único. Eles não fizeram mais nenhum show juntos. E diz que ganharam muito dinheiro com esse show, enfim, porque, enfim, né? Uma reunião do LED depois de tantos anos. Então, quem quiser pode procurar que LED O2 é um showzaço. Esse aqui eu queria que tu falasse também, que eu acho que a gente falou um pouco, mas queria ampliar contigo, cara. Metallica. Eu acho que Metallica é uma banda que alternou bons e maus momentos. Assim como o Iron Maiden. Né? Eu acho que o Iron ele viveu muito isso, né? Mas essa é uma banda que ela começou muito bem, e eu acho que a saída do Dave Mustaine, embora o Kirk Hammett seja um baita de um guitarrista, né? E é um líder da banda também, né? É um cara que exerce uma liderança, ao contrário do Dave Mustaine, que era um maluco total, né? Mas eu entendo que musicalmente talvez o Metallica tivesse um outro status se o Dave Mustaine tivesse cabeça para seguir na banda. Talvez a gente não teria um Megadeth com muita qualidade, mas acho que o Metallica teria atingido um outro patamar. Eu não estou querendo aqui dizer que não atingiu. Tu acha ele mais guitarrista que o Kirk Hammett? Eu acho. Eu acho ele é mais agressivo. Sim, entrou no lugar dele. Entrou no lugar dele. Como o Trujillo, né? Que era o do Suicidal Tendencies e do Infectious Groove, né? Que é outra banda muito, muito legal também. Ele acabou entrando no lugar do Nistwith, que era um cara que era, na verdade, a chacota da banda, né? Porque os caras simplesmente pegaram no pé dele, ele era muito fã da banda, então ele ficou com aquele encantamento e tal, e meio que forçaram a saída dele. Né? Uhum. Mas eu acho que ele era uma banda que, se ela tivesse contornado algumas situações segurando a sua origem, eu acho que era uma banda que teria muito mais, como é que eu posso dizer, cara? Eu acho que ela seria muito mais fiel ao tipo de som que ela toca, entendeu? Sim. Acho que ela foi meio que se adaptando ao tempo, e eu acho que deu algumas derrapadas, tem alguns discos que eu sinceramente não gostei, né? Teve aquele disco logo depois do Preto. Preto é o disco que explodiu comercialmente o Metallica, sim, né? Sim, ali foi o disco que nos inícios dos anos 90 ali, né? Logo em seguida eles lançaram um outro disco, logo em seguida não, passou uns 2, 3 anos, eles lançaram um disco que agora me foge a cabeça o nome do disco, mas que foi um fracasso total. Foi um disco... Eu acho que foi o Ride the Lightning, foi antes ou foi depois? O Ride the Lightning foi agora antes. Eu não me lembro. Foi antes, né? O Metallica é assim, ó, é o primeiro disco, que é o Kill 'Em All. Sim, depois esse disco é muito bom. Esse disco é muito bom. Kill 'Em All, muito bom. Depois foi o Ride the Lightning. O terceiro foi o Master of Puppets, que para mim... Master of Puppets, clássico, melhor disco do Metallica. Também acho. Depois veio esse aqui, o And the Justice for All, que tem a clássica One, né? Tem One, tem Black Need, tem Harvesters of Sorrows. São bem legais. Bem legais. E depois veio o Preto, e depois do Preto, o Metallica eu acho que cai numa curva descendente, cara. Cai numa curva descendente, com discos aí de qualidade bem duvidosas, cara. Bem duvidosas mesmo. E te confesso, sinceramente, que depois do disco Preto, com os próximos discos que vieram na sequência, eu não... Foi o Load? Não foi o Load? Foi o Load, eu acho.
Load. É. Ah, um disco muito fraco, um disco muito Eu fraco. não gostei. Eu acho que ali a coisa começou a cair. A cair. A cair. A cair. Mas assim, ó, o Metallica, cara, tem uma situação que eu acho que para mim foi fundamental para o futuro da banda. Não que ela não ganhasse dinheiro, fizesse sucesso depois disso, Não, mas os eu acho caras que para hoje dar têm essa patrimônio guinada, de mais de. Os caras têm patrimônio de mais de 300 milhões de dólares cada um, cara. Aí tu mas, imagina. mas do ponto de vista da qualidade musical, tá? Do ponto de vista da qualidade musical, para mim, a morte do Cliff Burton, que era o Sim, sim, baixista, que era o sim, baixista, sim, tá? sim. Que é um Foi o que baixista impactou ali, né? extremamente talentoso, um cara fora do comum. Tanto é que tu vê nos primeiros discos do Metallica, ele participou dos 3 primeiros discos do Metallica, tá? O Kill 'Em All, o Hide the Light e o Master of Puppets. Logo em seguida ele veio a falecer, Veio a infelizmente. falecer num acidente. Tu consegue perceber nesses 3 álbuns do Metallica, cara, a presença do contrabaixo do Cliff muito marcante, cara. Muito marcante. Com solos de contrabaixo, coisa que não é natural para uma banda de heavy É que o metal, né? Newsted, na verdade, é um cara que copiava, ele não era um cara original, né? Exatamente. Ele seguia a risca. O que ele fez? Como eu te falei, como era muito fã da banda, É. e quando surgiu a possibilidade dele ingressar no Metallica, ele é um cara que seguiu a risca o que fazia o Cliff Burton. Só Sim. que me parece que o baixo do Cliff Burton era mais pesado do que. Né? E era mais E, marcante, né? Tu isso, escuta e muito era um assim. cara que agregava demais para a banda, né? Porque era o cara que tinha boa relação com todo mundo. Né? Exatamente. E Exatamente. a saída dele também acabou interferindo nesse aspecto aí. Né? Sim. O Ele veio a Lars falecer. e o Hitfield tiveram várias desavenças aí, tanto que tem um vídeo do Metallica que vale a pena acompanhar. Eles estão numa reunião discutindo, é um mandando o outro a merda, não, vai tomar no rabo, vai tu, não sei o quê. Era uma coisa assim, tu imagina os 4 tocando juntos. Porque tinha meio que uma inveja do Lars em relação. Parei que apagou aqui. Agora. Em relação à relação que o Hitfield tinha com o Cliff Burton, né? Porque eles eram parceiros, eram confidentes, os caras viviam tomando trago e, Sim, claro. aliás, cerveja era uma coisa muito comum, né, entre eles, né? Sim, sim, sim. Eles tomavam o que sobrava do Dave Mustaine. É verdade. Mas assim, ó, a morte do Cliff Burton para mim foi um fato que marcou a sequência do Metallica do ponto de vista de conteúdo e de qualidade musical, tá? Não Viagem de de grana, ônibus, né? Foi de uma não de viagem de grana, ônibus que ele acabou falecendo. não de grana, porque o Metallica ganhou muito dinheiro depois, como tu mesmo falou, os caras estão trilhardários aí, né? Então não foi isso que impactou do ponto de vista comercial financeiro dos caras, mas no que diz respeito à música, sim, cara, sim, para mim impactou. Eu tô com outra banda aqui, cara, que foge um pouco da linha do metal, mas é pesada, tem guitarra bem distorcida. Eu gosto bastante, mas não sei qual é a tua opinião Deixa eu desses caras. só ajeitar aqui a minha iluminação aqui, porque ela está dando mau contato. Pixies. Pixies. Eu particularmente gosto muito É, desses caras aqui, cara. É um som um pouco diferente, não é tanto na pegada do metal, né? Mas é aquela coisa meio sujeira, guitarra distorcida, tiração de onda, beberagem, é mais ou menos por aí, né? só as clássicas. Não é Só, muito a minha praia, não. é, Não é muito a Pixies. minha praia. Mas eu Esse, acho que é um som bem feito. Muito bem feito, diga-se de passagem. Porra, quem sou eu para falar que o som dos caras é bem feito? Cara, vá merda com a tua opinião. é verdade. Eles, inclusive, influenciaram alguns caras conhecidos aí. A gente vê o Kurt Cobain dizia que a influência Sim, sim. direta dele era o Pixies, né? O Axl Rose também falou que o Guns se inspirou bastante na sonoridade do Pixies, mesmo fazendo uma coisa um pouco diferente. O Guns fazia É. um som, o Guns fazia um som muito próximo do que o Aerosmith faz, né? Não querendo comparar, para mim, Aerosmith é muito melhor que o Guns. Que na verdade o Guns surgiu como uma banda poser, né? Então o que tinha naquela época? Tinha, eu acho que Motley Crue já tinha naquela época. Poison. Bom, era LA Guns, a banda antiga, né? Que era daquele cenário. Então vamos lá. Deixa eu ver. Porra, tinha uma outra banda super conhecida aí, tinha Poison. Poison, exatamente, Poison. Eu não vou botar Cinderela, porque Cinderela acho que é um heavy, é uma coisa diferente. Não vai na mesma batida, né? Mas enfim.
Mas Pixies, Agora, então, o Nirvana é o Pixies que não sabe tocar. Porque se tu ouve o Nirvana, a gente é que assim, ô Nelson, é difícil falar do Nirvana por causa do Kurt Cobain, tá? Que é é um ícone, né? Mas se tu ouve o Nirvana hoje, não é a mesma coisa. Tu encara diferente. E o Pixies é diferente. O Pixies tu vê qualidade de som. Cara, tu pega musicalmente falando do Nirvana, é duro hoje tu ouvir. É que naquela época eram os caras que, porra, eram os teus ídolos, tu tinha uma outra. Como é que eu vou te dizer? Tu tinha uma outra concepção de vida, aquela parada da rebeldia, o cara que era meio rebelde, se identificava e tal. Agora, musicalmente falando. sim. Deixa eu mandar um abraço pro Marcelinho, grande Marcelinho, meu Boa! colega de Unicino, nosso colega de Unicino, ex-apresentador da antiga Ipanema FM, Surf Boa! About. Marcelinho, grande Marcelinho, tá aí figura. com a gente, tá aí, Marcelinho hoje virou executivo, né, cara? Executivo da comunicação. Tá grandão, né, cara? Tá grandão. Nós aqui chinelhando, falando de banda, e ele lá de executivo, com o Bolsonaro. Nós estamos aqui no Instagram e ele tá contando os dígitos do extrato bancário. Beleza. Brincadeira. Mas então, falamos de Pixies, falamos aqui de. Deixa eu ver se tem mais alguma banda aqui. Esses caras aqui eu acho que talvez tu curta, cara. Aqui, ó. Pantera. Porra, demais. Phil Anselmo e companhia. Não é Phil Anselmo e companhia. Mas Phil Anselmo Esta é uma banda que tem uma história muito interessante. Sabe a história do Pantera, Vamos lá, vamos contar pra gurizada aí. Tu conhece a história do Pantera? Cara, te confesso que eu não sei muito a fundo, assim. Eu gosto do Pantera, tem CDs, tem esse DVD aqui, gosto pra caramba. Não é a tia, não é a tia aquela do tapa na Pantera, não. É outra coisa que a gente está falando. A gente está falando de Pantera mesmo. Sim. Cara, assim, ó, vamos falar sobre o Pantera, porque essa talvez seja a banda que mais tenha, cara, mudado o seu estilo, tá? Ela é uma banda da década de 80, acho que é uma banda de 82, 83. E era uma banda que ela surgiu muito naquele cenário do glam rock, né? Que eram os caras com perucão, né, cara? Parecia uma mulher, assim, né, cara? Os caras tinham fisionomia, né? Usavam a maquiagem e tal. Era aquela história mais ou menos do Guns ali, entendeu? Dos posers e tal, aquela parada toda. E ela é uma banda que ela tem 3 discos com um vocalista, que é o vocalista de origem. Ele hoje é um cara que toca bateria numa banda de rock blues aí. Eu agora não me recordo o nome da banda. E que, aliás, só saiu do Pantera porque ele deu uma despirocada, assim, tinha uma gravadora que era a gravadora do Gene Simons, do Kiss, que queria fechar contrato com eles e o vocal não aceitou na ocasião. Tá? Sim. Se tu pegar os discos antigos do Pantera, as capas, assim, cara, é absurdo, velho. É uma coisa tosca, assim, que não tem explicação. Tá? Não tem explicação. Acho que a referência do Pantera que eu tenho é o Vulgar Display of Power. Tá? Não. E pra tu ver como tem... Eu tenho, né? Tenho. Foi ali que eu conheci o Pantera. O Vulgar Display of Power. E daí já era... Era um som mais... Era um som mais pesado, né? Porque aí o Pantera teve porra, como é que é a palavra? Teve a transição, né? E esse período de transição, como teve a troca de vocalista, claro que um disco nesse período foi gravado com o Phil Anselmo cantando algumas músicas que elas tinham sido feitas já pela banda e que só faltava gravar para produzir o disco. Isso de fato acabou acontecendo. Depois veio o Cowboys from Hell, que pode parecer, pode gerar muita confusão para uma galera aí, mas na verdade foi o primeiro disco
né, do Pantera. O Vulgar Display of Power foi o disco subsequente, foi o disco seguinte. O primeiro mesmo foi o Cowboys from Hell, para muita gente, porque é um som mais pesado, tem aquela coisa gutural do Phil Anselmo, né? E as suas maluquices e polêmicas e coisas do gênero. É um baita som. É um baita som. Tá cortando aqui. Dá uma faladinha aí. Eu falei que o Cowboys from Hell é um baita som, cara. Um sonsaço do Pantera, né? Sim. Inclusive, tô achando aqui, cara. Não sei se vai tocar aí. Ó, não sei se tá tocando aí. Tá, baixo, mas tá. Então assim, ó, Terry Glaze, eu acho que era o nome dá uma pesquisada para mim aí se é Terry Glaze, o nome do primeiro vocalista do Pantera, tá? Mas quem puder ajudar aí, vamos lá. E aí, cara, assim, ó, tem alguns discos que são interessantes, tá? Na fase glam do Pantera. Projects in the Jungle é o que tem a capa mais horrorosa de todas, que é um disco que tem peso, mas ele é um som, porque se tu pegar o Cowboys from Hell e pegar o Projects e ouvir, não tem a menor condição de tu achar que é a mesma banda. Terry Glaze. Terry Glaze. Então tá, Terry Glaze. Então 1981, 86. 86. Então, se tu pegar, foram 4 discos antes do Phil Anselmo que a Pantera gravou. 4 discos. E se tu pegar o som antigo, né, porque pouca gente sabe, de repente pode parecer que o Pantera surgiu com o Phil Anselmo, formação original, então não, mas era um estilo totalmente diferente. Anos 80, a época do glam rock, era outro tipo de som e ela teve uma mudança radical que se adaptou muito. A vontade dos caras também, né, de tocar alguma coisa diferente, mas aí é que entra o processo da escolha do Phil Anselmo. Porque se tu pegar esse 4º disco, agora te confesso que eu não me recordo o nome, depois até eu vou dar uma pesquisada aqui. Se tu pegar esse 4º disco feito pela banda, porque Metal Power eu acho que foi o primeiro. Sim. Eu acho que foi o primeiro, Metal Power, acho que foi esse disco, acho que foi de 81, 83, alguma coisa nesse sentido aí. Peraí que o Google nos salva, cara. Deixa eu botar aqui, a fotografia Pantera. Pra gente não dar informação incorreta. Isso aí, por isso. Às vezes a memória não ajuda. Ou acho que é o I'm the Night. O primeiro disco do Pantera foi Metal Magic, de 1983. Metal Melt, aliás. Depois foi Project in the Jungle, 84. I Am the Night, 85. Power Metal, de 88. Cowboys Power from Metal, Hell, então. Power Metal foi o disco que foi gravado, eu falei Metal Power, né? Power Metal foi o disco que foi gravado com as músicas que se tinha com o Glaze anteriormente para o ingresso do Anselmo na banda, do Phil Anselmo, né? Que é Philip Anselmo. E aí o som mudou. Mas enfim, cara, eu acho que é uma banda, ela teve muitos problemas, né? O Phil Anselmo quase morreu, né? Teve uma overdose, ficou apagado. Mas é um baita vocalista, né, cara? 4 minutos. Ele é um cara que é o seguinte, Nelson, tu ouve as entrevistas dele, já é uma voz que começa a sacudir. Ele tem umas coisas assim, umas posturas que eu acho, não curto muito, tá? Tem uma coisa meio... Tô falando no palco. Não, ele tem uma puta presença de palco, né? Tem uma puta presença de palco. É um troço aqui, absurdo. Ó, Daniel, o Arthur que tá assistindo a nossa live aí, Arthur Hack, grande abraço, meu velho. Perguntando pra gente aqui, ó, falando em Pantera, vocês acham exageros muitos colocarem o Jimmy Bag nos top dos guitarristas? Cara, eu não acho ele é um bom guitarrista, cara. Mas ele é bom guitarrista, mas no top acho que não entra, não. Vai colocar ele na lista dos tops aí, pô, cara, tem muito guitarrista bom. Tá louco. Mas Pantera é uma puta banda. Então é o seguinte, ó, pessoal pode procurar no YouTube ali os primeiros discos do Metallica, do Pantera, que vale a pena acompanhar para ver a mudança de estilo, mudança de som que eles tinham ali nos anos 80 para o ingresso dos anos 90 e tal, e
essa transição que a banda teve com a entrada do Phil Anselmo. Vale a pena dar uma acompanhada aí. Agora o meu YouTube aqui tá mostrando um outro som do Pantera aqui. Vamos ver se dá para escutar aqui, que eu curto bastante esse som aqui também. Walk? Walk. Que é do Vulgar Display of Power, né? Que é um belo disco. É um baita disco. Talvez seja o disco que lançou o Pantera, digamos assim, para o grande público, né? Para o grande público, o pessoal conheceu o Pantera a partir do Vulgar Display of Power, né? Na verdade, o disco que... Ele foi o disco que explodiu, mas o Cowboys from Hell foi um disco que, da crítica, ele teve uma puta aceitação, o Nelson, porque aí foi a quebra de estilo, né? Foi um som pesado, quando o Phil Anselmo pôde implementar o estilo de vocal dele, aquela coisa mais gutural e tal, né? Então eu vou tentar procurar aqui, cara. Eu vou ver se eu acho aqui. Assim, até enquanto procura aí, Daniel, o Arthur retornou aqui para debater com a gente. Valeu, Arthur. Manda teus comentários aí, vamos trocando figurinha. Ele disse assim, ó, muitos comparam com Hendrix e Ed Van Halen. Forçou, né? Forçou comparar o Jimi Hendrix com o Hendrix e Van Halen. Bom, né? eu já não comparo o Ed Van Halen ao Jimi Hendrix, né? Eu acho que o Jimi Hendrix é aquilo que a gente estava falando das 4 bandas que eu considero Pelé. O Jimi Hendrix é Pelé, né, velho? E olha que não... Não, é impressionante. A gente pode botar um Eric Clapton como um Garrincha, alguma coisa assim, né? Não, beleza, Arthur? Maravilha. Deixa eu ver se eu acho aqui a... Até a gente tá, aproveitando que o Arthur trouxe o Van Halen para a discussão, a gente não falou do Van Halen, né? Eu acho o Van Halen uma baita banda, cara. Eu gosto. Eu acho baita banda. Baita banda. E assim, ó, eu acho uma baita banda, gosto. E assim, gosto com um cara performático, né? Que era o David Lee Roth. Com um cara que tinha uma voz espetacular depois que foi o Sammy Hagar, né? Exatamente, uma baita banda, cara, uma baita banda. Sempre gostei, cara. Van Halen é uma banda que, olha, eu respeito pra caramba. Inclusive, um dos discos que eu gosto... Claro, tem discos clássicos do Van Halen, mas um disco que me chama muita atenção foi ali nos anos 90, quando eles lançaram o Balance, né? Que tem músicas muito legais, assim, e eu curto bastante Van Halen, cara. Eu acho Van Halen uma banda muito legal, assim, caras virtuosos que tocam pra caramba. Ô, né? Nelson, deixa eu tentar soltar um Pantera da antiga aqui pra tu ver, que eu consegui achar. Tava difícil, mas eu consegui achar. Vamos ver. Não sei se tá chegando bem aí. Pra mim tá chegando mais ou menos, mas dá pra identificar. Isso aí é um som... Peraí. É um pouco baixo, cara. Mas dá pra ver, cara, que a pegada é outra, né? A pegada é outra. Me parece Vamos ver aqui, mais agora tem um rock, vocal. né? Agora tem um vocal. Tá baixo. Tu tira o fone, parece que... É um hard rock. É um hard rock. É hard rock, exatamente. É hard rock, cara. É hard rock. Não tem nada da pegada metal do Pantera. O Arthur retornou aqui, eles que Van Halen com o David Lee Roth. Realmente, David Lee Roth é um baita vocalista, Arthur. Baita vocalista. Mas não podemos menosprezar o Sammy Hagar. Não podemos menosprezar que o Sammy Hagar fez coisas muito legais ali com o Van Halen, cara. Sim. Né? Coisas muito legais ali com o Van Halen. Derrubei esse microfone. A gente falou bastante de Iron, né, Daniel? Mas eu não mostrei um CD aqui que eu acho que é interessante a gente falar sobre ele e falar um pouco sobre o Iron também nesse período aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Live at Donington. Dia 22 de agosto de 1992. Por que eu trago esse CD? Esse CD ele é duplo, tá? E foi o último show do Bruce Dickinson antes da saída dele, ali nos anos 90, né? Quando ele saiu da banda, deu um tempo na banda, no Iron Maiden, lançou ótimos discos solo. Eu sou fã da carreira solo do Bruce Dickinson. Gosto muito dos discos que ele lançou solo. Mas ele deu esse tempo, e esse show aqui, ele foi um show de despedida, que eu me lembro que eu assisti, cara,
eles transmitiram esse show depois Na a Band Bandeirantes. transmitiu Foi. na Foi Bandeirantes. foi o show que, na verdade, ele foi transmitido pela BBC. Sim. Esse show foi transmitido pela BBC. Era um show performático, né? O Bruce Dickinson. É que, na verdade, é o seguinte, né, o Nelson? Eles deram a entender ali realmente a saída do Bruce Dickinson. Por quê? Eu até estava falando uma outra live, eu não sei se chegou a acompanhar. O Bruce Dickinson, ele sentiu que ia estourar no dele, tá? Porque tinha um movimento já de saída do Bruce Dickinson do Iron. Ele já estava nessa vibe aí de fazer carreira solo, tentar ou montar uma banda e meio que sair um pouco desta relação do Iron, né? E esse show é bem interessante porque ele é um show que tem mágica, tem ilusionismo e tal, e a Bandeirantes passou muito teatral, esse show. né? Muito teatral. Eu gravei esse show, eu tenho ele até hoje gravado em VHS. VHS eu tenho também, Esse show acho que foi em 1992. Sim. E aí ele é retirado do palco, levado para a caixa Iron Maiden, né? Porque é aquela caixa, né, com os espetos, né? Enfim, com aquelas lanças, que é o nome da caixa mesmo, né? Iron Maiden, né? E ali ele, entre aspas, morre. E aí o Ed corta a cabeça dele. Eu não me lembro agora se é... Eu não sei qual foi a última música, eu acho que foi Running Free. Ou o próximo Running disso. Free. Foi a Running última, Free. né? Sanctuary Running Free, e Running Free. As três últimas, tá? The Trooper, Sanctuary e Running Free. Foram as três últimas do show. As três músicas finais do show. E ele é levado naquela caixa e o Ed corta, não, que seria a cabeça dele de um boneco, tem aquele show e tal, e espeta no corpo desse ilusionista, né, que é colocado numa plataforma, simula uma lança furando o corpo dele, furando aqui o abdômen, e o Ed coloca a cabeça do Bruce Dickinson ali. Ali foi, na verdade, a comunicação para os fãs de que o Iron Maiden não contava mais com o Bruce Dickinson no vocal. E aí ele gravou muita coisa boa na carreira solo dele. Eu acho que acabou sendo importante porque ajudou até mesmo esse processo de volta dele para o Iron. E, cara, eu acho que isso aí aconteceu da melhor forma possível, porque o Iron deu uma caída brutal ali naquele período que já estava, né, da saída... O Blake Bailey, tá falando? Da saída logo no ingresso na saída do Bruce Dickinson, a coisa já não estava tão bem. E aí, isso contribuiu bastante. E aí o Bruce Dickinson montou a banda. Eu não me lembro agora se o Adrian Smith tinha saído do Iron, porque o Adrian Smith tinha sido o primeiro a sair do Iron, se não me falha a memória. E aí o Bruce Dickinson sabia que ia estourar no dele e saiu. E aí ele tocou... Na realidade foi assim, ó, depois do Seven Son on a Seven Son, né? Sim. Daí o Adrian Smith saiu, o Dixon já tinha carreira solo, ele já tinha lançado seu primeiro disco, sim, ele já estava fazendo. Exatamente. Que, aliás, um disco muito bem feito. Muito bem feito. Eu me lembro que eu comprei o bolachão desse disco. Bolachão, sim. Tattooed Millionaire, de 1989, se eu não me engano. 1989, 89. Ele é um disco sensacional. Tem cover de David Bowie ali, que ele canta. E o seu guitarrista naquele disco ali é o Janick Gears. Que foi levado para o Iron por ele. Ele puxou para o Iron, para o lugar do Adrian Smith. Tanto é que No Pray for the Dying, que é o disco do Iron de 89 ou 90, se eu não me engano, né? Já tinha o Janick Gears tocando guitarra. Mas mesmo assim, ele no Iron,
que depois lançou Fear of the Dark, né? Enfim, daí saiu nesse meio tempo. Ele não deu pausa na sua carreira solo, ele Não, continuou com a não. carreira Ele solo. continuou, Ele ele continuou com a continuou. carreira solo, né? Eu acho que ele fez uns 4 ou 5 discos, né? E ele chamou o Adrian Smith para a carreira solo dele. O Adrian Smith Sim, gravou sim. um ou dois discos com ele. E a condição dele voltar para o Iron era ter o Adrian Smith e o Janick Gears. Uhum. Né? Agora, eu não me lembro se o Janick Gears já tinha ido para o Iron antes. Já tinha ido para o Iron antes. Sim. E a exigência do Bruce Dickinson para voltar para o Iron tinha que incluir o Adrian Smith. E aí os caras acabaram aceitando. Que na verdade é o seguinte, né? Vamos combinar. Tem 2 guitarristas do Iron Maiden, né? O Janick Gears não toca porra nenhuma e é um performático do caramba. Sinceramente. Né? Tá sendo meio radical, porque ele faz uns solinhos legais até, assim. Quebra o galho. Tá bom. Aparece na fotografia, tá bem. Né? Mas ele é o cara que, se ele sai da banda, a banda continua tendo qualidade no som. Né? Se tu perde um Adrian Smith, por exemplo... O grande guitarrista para mim do Iron é o Dave Murray. Para mim, o grande guitarrista. Esse é imbatível, né? Esse é da formação clássica do Iron Maiden, um cara que teve na banda há todo o tempo. Tá? Para mim é o grande guitarrista. E até eu não trouxe aqui, Daniel, eu tenho o Brave New World, que é o primeiro disco com os 3 guitarristas, tá? Até o Arthur fez menção aqui, o Arthur continua colaborando com a gente. Entra no jogo aí, Arthur, tá nos ajudando. Vamos lá. O Brave New World, que é o disco de 2000, se eu não me engano, que é o primeiro disco com os 3 guitarristas. E eu me recordo que antes deles lançarem o Brave New World, um pouquinho antes, pairava aquela dúvida, como vai ser o som do Iron com 3 guitarras, né? Como vai ser? Como vai ser o som do disco novo? Como vai ser o som da banda no palco? Como é que eles vão se encontrar com 3 guitarristas? Não vai ficar estranho? O Steve Harris não vai sumir, porque com 3 guitarras o som do baixo vai ser abafado. Nada disso aconteceu. E o Brave New World é um baita disco, cara. Eu acho um baita disco do Iron Maiden, o Brave New World, cara. Eu vou te dizer que... Não curto muito. Não é que eu não curto, eu acho que ele não foi um baita disco. Pela história do Iron, tá? Mas, porra, Somewhere in Time... Eu gosto ali de alguns sons ali, cara. A própria faixa título, Brave New World, The Ghost of Navigator, eu acho um baita som também. Então, tem umas músicas legais ali. Eu acho que Peace of Mind é bom. Killers é muito bom. The Number of the Beast é muito bom. Live After Death é um... Puta, é ao vivo, mas é um baita de um... É show, mas é um troço absurdo. O próprio Fear of the Dark é um disco bom, cara. O Iron Maiden é bom. No Prayer for the Dying é bom. Eu achei um disco muito bem feito também. Fear of the Dark é bom. Sim. Né? Mas eu vou te dizer assim, ó, cara, vale a pena pegar e ouvir o Blaze Bayley depois da saída dele do Iron. Ele fez 2, 3 discos muito bons, muito bons. Eu tenho alguma coisa que eu separei, eu acho que vale a pena acompanhar a carreira dele. Claro, teve aquele episódio deprimente no Chile que começaram a vaiar a banda e tal, o Steve Harris começou a brigar, os caras pararam de tocar. Ali já estava numa coisa muito tensa, o Blaze já não tinha meio que se adaptado à banda, os caras... Porque é foda, cara, meu, substituir o Bruce Dickinson é uma merda, né? A comparação é inevitável. Inevitável, cara. Comparar é inevitável, cara. Tu escuta o Blaze Bayley, tu vai remeter ao Bruce Dickinson, cara. E ele não tem o alcance da voz que o Dickinson tem, cara. Tanto é que as músicas, eu acho assim, até acho que eu te comentei esses dias, nós trocando uma ideia sobre isso, eu acho os 2 discos com Blaze Bayley discos bons, cara. Discos bons. Só que o vocalista é o Blaze Bayley, cara. Então, tanto é que as músicas que o Iron toca com o Dickinson na época do Blaze Bayley, eu acho músicas muito boas, cara, que é The Clansman e The Sign of the Crows, né? Que são 2 músicas que estão no setlist dele. Do show, né? Isso aí. E é da época do Blaze Bayley, e na voz do Dickinson ganhou outra roupagem, outra cor, outra, né? Eu não desprezo os 2 discos com Blaze Bayley, cara, do ponto de vista da sonoridade e da qualidade da música. O problema era o vocalista, que não era o Dickinson, né? Mas o Nelson, se tu ouvir assim, ó, atentamente, te desligar de tudo que está ao teu redor e ouvir,
Cara, não é a diferença vocal, entendeu? Mas ela perde aquela pegada do Iron. Sim. Perde aquela pegada do Iron. Verdade. Eu até estou tentando ver se eu acho o disco aqui agora eu tenho que procurar, cara. Tem aqui, cara, eu acho que não é muito a tua praia, tá? Mas Wolfsbane é o nome da banda. Que é a banda, uma banda que ele tocou também o Blaze Bayley, né? Eu acho que até ele veio do Wolfsbane. E Saila com Messiah é o nome do disco, do Blaze Bayley, o primeiro disco dele quando ele saiu do Iron Maiden. Esse disco é de 2000, vale a pena acompanhar. Vale a pena acompanhar. Ele teve aqui, depois carreira solo, ele teve aqui em Porto Alegre, no Brasil. Eu acho que foi depois que ele perdeu a mulher, a esposa dele faleceu, estava com câncer. Ele viveu uma fase ruim. A entrada dele para o Iron não foi boa, não. A vida dele meio que deu uma mudada aí. Tu já ouviu aquela banda cover do Iron, que é brasileira aqui, a Children of the Beast? Cara, o vocal é muito parecido com o Bruce, cara. É uma banda de São Paulo, os caras são muito bons, cara, são muito bons. E daí eu fiquei pensando assim, como é que um cara desse, brasileiro, vocalista e tal, até não me lembro o nome do cara. E esse cara poderia ter ingressado no Iron naquela época que eles estavam procurando vocalista, né? Tu sabe que tem uns projetos que são legais, cara, sobre... O vocalista do Angra também tentou entrar no Iron, né? Tem alguns projetos do Iron que eles são bem interessantes, assim. Tem esta cover aqui no Brasil, né? A banda cover do Iron. Tem uma que é só de mulher. Só de mulher. Iron Ladies. Iron Ladies, que é só de mulher. E tem um projeto, cara, que é o Iron no piano, que é espetacular, né? Que é um disco branco com a cara do Ed e os dentes são as teclas do piano. Muito legal de ouvir também. Sim, sim. Tô com outros 2 DVDs aqui, cara, eu acho que não é muito sua praia, mas vamos debater também aqui, ó. Nightwish. Não é. Tá? Não é sua praia. Esse metal melódico com ópera e tal, não é muito sua praia, cara? Não, assim, a única coisa que eu de repente eu escuto desse estilo é Manowar, que é uma coisa mais antigona, assim. E também não escuto tudo, tá? Porque não é uma banda que eu possa dizer assim, puta, que banda do caralho. Não, eu acho que não é. Eu acho que é uma boa banda e tal, mas não é o tipo de som que não me agrada. Eu acho que essa coisa do melódico demais, dessa coisa da ópera, né? Como é que eu posso Dos dizer, vocais, cara? Muito tenor. Cara, não me agrada. Eu acho que não encaixa bem, entendeu? Embora, claro, todos os músicos tenham formação, né? Porque há um preconceito, cara que é metaleiro não tem. Os caras são formados em música, né, cara? Tocam um som pesado, então são caras que conhecem. Só que não é o tipo de som que me agrada. É uma coisa assim que não me bateu e... Sim. O Arthur entrou aqui de novo dizendo que o André Matos foi cogitado para o André Matos. Isso aí. O André Matos é que tem esse projeto no piano, não é? O finado André Matos, né? Eu acho que é ele, sim. Para aí, até vamos dar uma conferida. Eu acho que é, sim. E vale a pena acompanhar. Quem é fã aí, pá. Vamos sim. Lá. E o Falasque também. Cara, a gente já está indo para quase 2 horas de live, né, cara? Mas a gente fica a noite inteira batendo papo aí, porque é um assunto que a gente... Faltou falar de Black Sabbath e de Purple, hein? Ah, já não falou nem de Purple nem de Black Sabbath, né, cara? Mas, cara, eu queria falar um pouco do Brasil, né, cara? Falar um pouco de Brasil. A gente fala muito dos gringos e a gente reclama aqui do Brasil, que não tem banda, que não sei o que e tal. Eu peguei alguns CDs meus que não são necessariamente de metal, mas são de rock ou são de tendências roqueiras, podemos dizer assim, né, cara? Que daqui a pouco cabe a gente trazer para o debate, né, cara? Um dos caras aqui que eu acho que para mim tiveram muita significância nos anos 90, principalmente, porque proporcionaram uma renascença da música jovem que não fosse... Aquela época, vamos lembrar, anos 90, tá? O que tinha nos anos 90? Com o Padre Washington aí, né? Aquela coisa, boquinha da garrafa, né? Molejão. Né? Era isso que tinha ali nos anos 90, né?
Aquele, como é que era o outro do Netinho lá? Como é que era a banda de pagode dele? O Como é que Chamburcinho. era? Chamburcinho, que tem Danone à vontade. Danone à vontade. Não me lembro agora como é que era. Como é que era o nome da banda? Era, como é que é? Negritude Júnior. Negritude Júnior. Era isso que rolava naquela época. Então, início dos anos 90, meados dos anos 90, surgiu esse cara aqui no Brasil, ó, que é o Chico Science e Nação Zumbi. Tá? Gênio. Que fez, na minha modesta opinião, esses 2 discos dele aqui, ó, o Da Lama ao Caos e depois o Afrociberdelia, tá? Para mim, o Chico Science foi o último suspiro de criatividade na música brasileira. Tá? O último suspiro de criatividade. Por quê? Porque ele pegou a guitarra distorcida do rock, misturou com os atabaques e batidas de tambores lá da terra dele, de Pernambuco, fez uma linguagem com letras altamente modernas para a época, falando de coisa de modernidade, de internet, de tecnologia, aquelas coisas dos anos 90 que depois vieram a acontecer realmente, né? E criou um movimento cultural, cara, em Pernambuco, que muita vida, cara. Tá falando assim, ó, o centro do país da cultura é Rio, São Paulo. Daí você tá falando do cara de Pernambuco, que criou tudo isso, um movimento cultural, incluindo aí várias tendências de música, rock, ritmos regionais. E o cara conseguiu ganhar o Brasil com isso, cara. Foi uma coisa... assim, ó, eu já foi a Recife, Nelson? Não conheço Recife, cara. Não conheço Recife. Recife tem um cenário rock muito forte, tá? Recife tem bons lugares lá, bons bares que a galera toca rock and roll e de qualidade. É que às vezes fica muito regionalizado, a coisa acaba não tendo espaço aqui, né? Mas o Chico Science surgiu naquela época que de novidade, o que a gente teve? Raimundos, teve ele, Planet Hemp... cara que eu ia falar, ó. Que é outros caras que eu ia falar também, Raimundos. Raimundos, Chico Science, Planet Hemp, que mais? Não sei se o Patufu foi dessa época aí. O Rapa surgiu nessa época também. O Rapa surgiu nessa época, então teve alguma coisa nova, assim, né? Sim. Mas o Chico Science fez algo que para mim foi o diferencial. Ele conseguiu, então, fazer essa coisa diferente, dar essa saculejada na música jovem, pop, rock brasileira, né? Pena que ele veio a falecer num acidente de automóvel, né, cara? Muito precocemente. Não conseguiu dar sequência na sua carreira. Depois, os seus colegas deram sequência na banda, né, da Nação Zumbi, mas não com a mesma... não vou dizer qualidade, mas não com a mesma... alcance né? Com a morte do Chico Science, acabou o estilo. E aí eu lembro também do Fred 04 lá, também mas ali foi um fenômeno meio, né? Samba Esquema Noise ali, que foi ligeiro e tal. Exatamente. E deu, né? Mas, assim, Chico Science, para mim, foi o último suspiro da criatividade. E esses caras aqui também, eu gostava bastante na época dos anos 90, ali, Raimundos, né? Que mesclaram também aquele som do Nordeste com hardcore e tal. Começou assim, depois entrou numa vibe mais comercial e aí eu acho que os caras meio se perderam. Teve as tretas normais de cada banda, com a saída do vocalista, que se chapava muito e tal. Hoje virou pastor da igreja evangélica lá da Bola de Neve, aquela igreja lá que tem em Santa Catarina, né? Hoje tem um cara que está vivendo de direitos autorais, né? Exatamente. E nega veementemente o seu passado, né? Nega veementemente o seu passado, nega tudo em relação aos mundos, né? Eu acho que tem duas coisas assim. Ele pode negar, de repente, as atitudes que ele teve como pessoa. Agora, não dá para desconsiderar a importância que foi o Raimundos para o cenário do rock nacional. Isso Exatamente. Aí ele achar que tem, como é que é, algo que me envergonha, eu me arrependo. Porra, para um pouquinho, cara. Os caras agregaram um negócio diferente. Eu me lembro que aí a coisa tentou ir para um lado, aí apareceu o Virguloides, que era uma coisa meio, né, de samba, com um som mais pesado, mas vinha para um lado mais escrachado, não vingou, morreu no primeiro disco. O Fred 04 foi um cara que poderia ter continuidade também. Como eu te falei, ficou muito no samba esquema noise ali, não rolou, não avançou. Enfim. E o outro cara aqui que eu peguei aqui pra gente debater também é um cara muito controverso, é um roqueiro das antigas, lá dos anos 80, 90, que deu sequência. Depois, nos últimos anos, se envolveu muito mais com política do que com música. Já sei quem é.
esse cara aqui, ó, Lobão, Espetacular. né? Espetacular. Eu vou dizer o seguinte para ti, cara, assim, esse cara, eu tive o prazer de conhecer o Lobão pessoalmente, na época que eu trabalhei na TVE, fazia o radar lá, e o Lobão foi fazer um radar show para nós lá, só ele e o violão, cara. Então ele chegou mais cedo, ficou de papo com a gente lá, é um cara sensacional, cara, um cara, gente finíssima, muito inteligente, É. uma mente extremamente aguçada, só que é um cara controverso, né? Um cara que se enfia em muitas polêmicas, né? Ele costuma mudar muito de opinião, então assim, hoje ele tem uma opinião X, daqui a um ano ele muda de opinião, então ele é um cara muito controverso. Mas eu acho que eu até achei que ele já tinha ido embora do Brasil, né? Mas enfim, não foi e tal. Mas eu acho que a gente não pode negar a capacidade dele como músico, né? Como músico e a importância dele que ele teve para a música brasileira, para o rock, né? Eu tive o primeiro vinil do Lobão que eu comprei foi o Vida Bandida. Vida Bandida, baita disco. Que foi, ao meu ver, né? Eu não sou muito de acompanhar toda a carreira do Lobão, aquela história toda, mas ao meu ver foi o melhor disco que o Lobão fez, Vida Bandida. Sim. Disco muito bem feito também. Ele teve o seguinte, até esse disco aqui é de 2001, foi um disco ao vivo que ele gravou. No final ali dos anos 90, ele fez uma coisa assim que também foi algo que rompeu com a estrutura do rock, da música pop brasileira, né? Que ele rachou com as gravadoras. Sim, era uma coisa impensável na época. Ele simplesmente disse assim, olha, as gravadoras mais ou menos como um empresário de jogador de futebol. As gravadoras sugam da gente e nos dão migalhas. Então eu não quero mais que lançar disco com gravadoras. Assim, se tu tem uma situação financeira que ela te dá esta possibilidade, é uma puta de uma atitude. Muita gente não podia fazer. Mas ele acabou criando. Claro que eu posso estar exagerando, forçando a barra, mas ele criou um movimento independente, cara. E depois da atitude que ele tomou, vários outros artistas entraram nessa vibe. Claro que ele teve a dificuldade, era ele que tinha que fazer tudo, distribuir aquela história toda. Mas, enfim, eu acho que... Inclusive, assim, ó, ele brigou com a gravadora nos anos 90, ele brigou com a gravadora, ele gravou aquele disco A Vida é Doce. A Vida é Doce. Muito interessante. E ele começou a vender o seu disco nas bancas de revista. Ele vendia os discos na banca de revista. Então não tinha na Multissom da vida, tu nem achar o disco do Lobão. Tu ia achar lá na banca lá da República com a João Pessoa. Lá tu ia achar o CD do Lobão. 9,90. 9,90. E daí ele criou a sua própria gravadora, que é essa aqui, não sei se dá pra ver direito, que é Up. Que é Universo Paralelo, era o nome da gravadora dele. Esse disco aqui, que é um ao vivo de 2001, ele vinha com uma revista, com as letras das músicas. Tu comprava, ele era embalado, ele era como se fosse um álbum. Ele era como se fosse o álbum de figurinha, que tu compra a primeira edição, que ele vem o álbum com as figurinhas junto. Então ele vinha uma revista desse tamanho, e a partir daí quem começou a entrar nesse tipo de entre aspas, movimento, começou a vender dessa forma. Então, não era só o CD, porque o CD em si, ele não chamava atenção. Tu tinha que ter um encarte grande para uma foto bacana. Isso, te utilizar como isca para tu ver o CD e comprar, né? Porque era uma outra realidade. Até aqui, ó, no encarte tem uma... o Lobão sempre foi muito provocativo, foi muito polêmico e provocativo. Então aqui ele botou no encarte dele tá aqui em inglês, não sei se vai dar para ler, tá escrito Exiled ou Mainstream. Então o que ele está perguntando aqui? Eu vou ser um exilado ou eu vou estar no mainstream? Eu vou estar dentro do sistema, né? Então ele aqui provocando as gravadoras, né? Provocando as gravadoras, lançando seu disco nas bancas de revista. Foi algo impensado para a época e algo que revolucionou, de certa forma, a indústria fonográfica naquela época, né? A gente pode lembrar, Daniel, que nos anos 90 também surgiram selos independentes. Sim. E a gente está falando de Raimundos agora há pouco. Quem viveu aquela época lembra. O selo Cogumelo e o Cogumelo Records. Cogumelo Records. Se eu não me engano, o Cogumelo era do Sepultura, não era? Sepultura, acho que foi de Sepultura, né? Mas o que eu me lembro assim era Banguela Records. Banguela Records. Daniel, vai cair a live de novo, 30 segundos. Eu acho que
não vou ficar mais uma hora, né? Acho que a gente vai ter que marcar outro dia para falar mais um pouco. Vamos fazer outro dia. Vamos fazer outro dia, porque tá show de bola esse nosso bate-papo, cara. E, 2 horas, hein? 2 horas de live, né, cara? Pô, show de bola. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Quem nos aturou, quem curtiu um pedacinho. Voltamos em breve, tá? Valeu, Danielzinho. Valeu, Abraço.